Mateus capítulo 20, o versículo que vamos ler é o versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Vamos orar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, amado Jesus, amado Espírito Santo, eis aqui diante de nós, Senhor, a tua palavra. Que nesta noite, Senhor, tu possa vir sobre o teu povo, revelando o significado desta palavra. Que não seja o homem, Senhor, mas a tua própria pessoa, a nos revelar os teus propósitos em nossas vidas. Amém. Sentem-se, meus irmãos. Nesse nosso culto de doutrina, meus irmãos, e nesta passagem que começa aqui, nós vamos testemunhar um profundo ensinamento sobre humildade, ambição e o verdadeiro caminho que está na grandeza do reino de Deus. É isso que vamos aprender, meus irmãos. A mensagem que vamos ouvir revela não apenas um pedido, como inicialmente vimos nesse versículo, não apenas o desejo do coração humano, mas ao mesmo tempo vamos ver, meus irmãos, as profundas lições que Jesus vai nos dar através da sua palavra. E qual é esta profunda lição? É o título da mensagem de hoje. A grandeza no reino é servidão e não exaltação. É isso. Marcos também registra, meus irmãos, o evangelista Marcos, esta mesma passagem, esse mesmo momento, mas ele revela algo que Mateus não revela. Ele revela quem são esses dois irmãos. Escute, Marcos 10, 35. Você pode permanecer em Mateus se quiser. Eu vou rapidamente a Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Portanto, essas duas passagens mostram a mesma coisa. Tanto em Mateus como Marcos, nós temos um pedido feito por Maria, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, e um pedido feito por eles também. Então o pedido não era exclusivamente da mãe, mas também dos filhos, conforme registra Marcos. Mas qual é o pedido? Vamos ao versículo 21. Perguntou-lhe ele, Jesus obviamente, perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que do teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E em Marcos 10, 37 está escrito: respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Portanto, fica muito claro que o pedido aqui, meus irmãos, não veio apenas da Maria, mãe de João e de Tiago, mas deles dois, porque eles mesmos dizem: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à direita e outro à esquerda. E qual dos dois falou? Algum tomou a iniciativa e falou pelo irmão, um se dirigiu e falou por ambos, mas qual deles se dirigiu a Jesus e falou? Não sabemos, a palavra não diz. É possível que tenha sido Tiago. Por quê? Porque nós vamos entender mais adiante por que pode ter sido Tiago. Mas o fato é que o pedido veio de ambos, embora apenas talvez um tenha falado, expressado, mas é do desejo dos dois. Veja: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E esse pedido tem informações, meus irmãos, e por isso o nosso culto de doutrina, muito importantes nesta fala e nesse pedido. A primeira coisa que percebemos é que eles acreditavam quem era Jesus. Eles viam em Jesus a figura do Filho de Deus, viu em Jesus todo o poder que ele foi revertido como Filho de Deus, e que ele receberia as honras quando chegasse no seu reino dos céus, quando ele se assentasse à direita do Deus Pai Todo-Poderoso.
ele ia receber honras, sim, por cumprir a sua missão aqui na terra. Eles acreditavam, portanto, na missão de Jesus, que ele veio para salvar os homens e possibilitar que os homens entrassem no céu. Acreditavam nisso, sim. Acreditavam que Jesus iria morrer, porque Jesus havia revelado isso, mas também acreditavam que Jesus iria ressuscitar, porque isso ele acabava de dizer nos versículos anteriores. Se você ver, do 17 ao 19, Jesus fala isso. Mas vamos ao pedido novamente. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. E quando olhamos esse pedido e ouvimos, podemos dizer, é um pedido espiritual. Você pode até responder, se eu perguntar a você, isso é um pedido espiritual? Você vai dizer, sim, é um pedido espiritual. Se você não pensar, se você não meditar, não é um pedido deste mundo, então é um pedido espiritual. Mas eu digo para você, pense melhor e medite. Será que esse pedido realmente é espiritual? Vamos refletir sobre isso juntos. O que significa sentar-se à direita e à esquerda de Jesus? Significa ocupar um lugar de quê? De destaque, não é verdade? Quando eles dizem que um quer sentar à direita de Jesus e o outro quer sentar à esquerda, eles estão pedindo para se sentar no local de destaque. Eles querem compartilhar a direita e a esquerda de Jesus entre eles. E se Jesus recebe honras, quem está à sua direita e à sua esquerda também receberá honras. É ou não é verdade? Portanto, quando a gente vê esse pedido, meus irmãos, embora ele possa ter uma aparência espiritual, ele revela a compreensão terrena que eles estavam tendo do reino. Eles estavam tendo uma visão, meus irmãos, terrena do que era o reino de Deus. Eles estavam se deixando levar por uma visão humana, embora disfarçada de espiritual, mas era uma ambição humana de ter destaque, de ter relevância no reino do Deus Todo-Poderoso. Por isso eles queriam ficar como? Acima dos outros apóstolos. Obviamente, se um ficava à direita e o outro à esquerda, e os demais apóstolos abaixo. Então veja, perceba que de espiritual esse pedido não tem absolutamente nada. É um pedido, meus irmãos, fundamentado em desejos humanos. E olha o perigo. Eles buscavam privilégios por meio da fé. Eles estavam se achando mais merecedores que os demais. Tanto é que um queria ficar à direita, o outro à esquerda. E a mãe também pediu para que ficasse um à direita e um à esquerda. E meus irmãos, quando nós estamos diante de pedidos dessa natureza, e nós temos pedidos dessa natureza no meio cristão sim, isso leva a contendas. Contendas. Quantos e quantos ministérios nós não vemos, meus irmãos, contendas dentro do ministério, por pessoas que se acham superiores às outras, que se acham mais santas do que as outras, pessoas que acham que deveriam ser pastores dentro do ministério, que acham que deveriam ser ordenados presbítero, que acham que deveria ser ordenado diácono. Sim, muitas pessoas pensam assim, e levam a discussões, dissensões, meus irmãos, tudo baseado naquilo que aparentemente é espiritual, mas não, é um desejo humano, um desejo, meus irmãos, que vem da ambição humana, que decorre do prazer carnal. É isso. Tiago, irmão de Jesus, não é esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago. Tiago escreveu mais tarde, e ele escreveu o seguinte, em Tiago 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que revelação maravilhosa. Meu irmão, muitas vezes, minha irmã, você não recebe o que você está pedindo,
porque a sua intenção, o seu objetivo é carnal, não é espiritual. Esse pedido que eles estavam fazendo, meus irmãos, era um pedido carnal, não era espiritual. Eles queriam reconhecimento diante dos demais apóstolos. A mãe queria que os seus filhos fossem destacados e reverenciados, honrados, acima dos outros apóstolos. Esse pedido é um pedido egoístico, baseado no egoísmo, baseado na premissa falsa de que eles eram mais merecedores, que eles detinham mais, portanto, méritos, um para ficar à direita e o outro para ficar à esquerda. O pedido não era para ficar com Jesus, o pedido era para ficar à direita e à esquerda. Mas veja a resposta de Jesus, versículo 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus diz logo: não sabeis o que pedis. Assim como está registrado em Tiago. Eles não tinham, meus irmãos, consciência verdadeira do que estavam pedindo, porque eles não estavam pedindo algo espiritual, mas algo material, carnal. E Jesus então exorta eles: não sabeis o que pedir. Jesus diz para Tiago e João que eles não podiam pedir o que estavam pedindo. E diz mais, Jesus, escute o que ele diz: podeis vós bebeis o cálice que eu estou para o cálice que eu estou para beber? E eles respondem: podemos. O cálice, meus irmãos, significa sofrimento. Cálice significa dor. Jesus pergunta: vocês estão preparados para receber o cálice que eu vou receber? E eles dizem sim, sem ter a segurança do que estavam dizendo. A pergunta de Jesus era uma pergunta retórica. O que Jesus estava dizendo para eles é que eles não estavam preparados para receber o cálice, que eles não tinham méritos, e por isso eles não estavam preparados para este momento. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando do seu sofrimento. Jesus está falando da sua crucificação. É isso que Jesus estava falando para eles? Se eles estavam preparados para passar por um martírio? Era isso que Jesus estava dizendo quando disse que não, eles não estavam preparados. Um deles disse: podemos. Falou em nome dos dois. Também aqui não sabemos quem disse isso. É possível que tenha sido Tiago? Sim, é possível que tenha sido Tiago, pelo histórico e pela história de ambos os apóstolos. Na verdade, os dois apóstolos, meus irmãos, eles não estavam inicialmente preparados para isso. Não estavam para receber este cálice de sofrimento. Tanto é que eles abandonaram Jesus. Lembram-se? Quando Jesus foi preso, todos correram com medo. Não quiseram ser presos, porque sabiam que poderiam ser presos e morrer junto com Jesus. Então todos fugiram. Não estavam preparados. Não estavam preparados. Veja o detalhe do versículo 23. Então lhe disse: bebereis o meu cálice. Aí Jesus responde para eles. Como eles disseram que podiam, quando eles disseram que podiam beber o cálice, Jesus diz então bebereis o meu cálice. Irmão, minha irmã, a palavra tem poder. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Desta água não beberei, é um ditado popular que é muito conhecido e é perigoso. Temos que ter cuidado com as palavras. Eles não tiveram cuidado com as palavras, disseram que podiam, sem refletir o que estavam dizendo. E Jesus então respondeu para eles: bebereis o meu cálice.
Jesus aqui estava prevendo exatamente o que iria acontecer com eles? Sim, é o que Jesus estava vendo. Porque Jesus, ele vê, meus irmãos, o futuro. Tem sim essa consciência, a onipresença, e ele tem a onisciência. Ele viu o futuro sim, mesmo estando aqui como homem. A ideia, meus irmãos, de serem exaltados custou muito caro para os dois apóstolos. Mas por que eu falei que o nome poderia ser de Tiago que falou? Ambos os apóstolos foram martirizados. Ambos. Tiago foi martirizado em primeiro lugar. Daí a minha colocação, que talvez tenha sido Tiago que se falou, e por isso veio o martírio logo para ele. Tiago, meus irmãos, foi martirizado na época de Herodes, 44 anos depois de Cristo. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 2. Lá está dito que Tiago passou o fio da espada, quer dizer, decapitado. Tiago passou e bebeu do cálice. Jesus diz: você vai beber do cálice que eu vou beber. E de fato, ele bebeu do cálice. Ele foi decapitado, foi o primeiro que se tem notícia nesta Bíblia. O primeiro que sofreu um martírio. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é um Tiago que depois daquele momento que negou Jesus, assim como João, eles não negaram mais Jesus. Ambos, nenhum dos apóstolos voltou a negar Jesus, a não ser naquele primeiro momento em que foram presos. Suportaram dor, sofrimento, sim, mas venceram o medo, meus irmãos, pela fé. Foi isso que aconteceu. Ele tomou um cálice, sim, foi batizado por sangue, semelhantemente a Jesus. Passou Tiago. E João? Vamos a João. João, meus irmãos, está registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele foi preso e foi exilado na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, meus irmãos, era uma colônia penal do Império Romano, em que os criminosos mais perigosos eram condenados e mandados para lá para serviços pesados, trabalhar em minas. Então, está registrado na Bíblia. Induvidosamente, ele foi preso e foi exilado e passou muitos e muitos anos lá. Foi lá que ele escreveu o Apocalipse. Foi na ilha de Patmos. Depois ele foi solto. Por pouco tempo ele pregou em Éfeso, que se registra a história. Depois veio a falecer. Mas o que registra a história também é que João, meus irmãos, antes de ser exilado, ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo, fervendo, e ele sobreviveu. Um milagre. Jesus operou um milagre e ele sobreviveu. Pastor, isso está na Bíblia? Não. Mas está numa fonte segura. Qual é a fonte? É o livro chamado A Prescrição contra os Hereges, de Tertuliano. Tertuliano, ele escreveu este livro 200 anos depois de Cristo. Mas quem é Tertuliano? Tertuliano, meus irmãos, é a geração seguinte dos discípulos dos apóstolos. Olha, os apóstolos tiveram seus discípulos, e na sequência vieram os discípulos dos discípulos. Tertuliano, portanto, é essa terceira geração. É a terceira geração daqueles que vinham dos apóstolos, discípulos dos apóstolos. E Tertuliano, ele conviveu durante 30 anos com Irineu de Leão. Irineu de Leão, meus irmãos, era um discípulo de Policarpo. Veja, Irineu era discípulo de Policarpo. E quem era Policarpo? Discípulo de João, do apóstolo João. O apóstolo João disciplinou Policarpo, e Policarpo disciplinou Irineu. Irineu andou junto com Tertuliano. E aí ele escreveu o livro de acordo com o que ele vinha ouvindo das pessoas que antecederam a ele, portanto, pessoas bem perto, bem próximas a ele. Portanto, é uma fonte confiável. Podemos confiar nessa fonte? Sim. E nessa fonte ele diz que aconteceu este milagre.
E João foi colocado dentro de um caldeirão fervendo, e mesmo assim sobreviveu. E depois foi exilado para a ilha de Pátimos. Mas vamos continuar no versículo 24, para que você veja e perceba, meu irmão, minha irmã, o que causa este pedido, baseado não no espírito do homem, do espírito que vem do Senhor, mas baseado no homem carnal. Este pedido, meus irmãos, ele vai trazer desavença, ele vai trazer contenda, obviamente. Veja o versículo 24. Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha aí, olhe, como eles ouviram aquele pedido, meus irmãos, eles ficaram indignados, por eles querem apenas honra para eles dois, para que Deus Pai honrasse, ao honrar Jesus, eles também fossem, portanto, honrados. Mas vamos continuar o que está escrito, eu quero registrar, 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus se dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. O que é que isso quer dizer? Que não somos nós que decidimos nada. Jesus diz que quem vai escolher até é o Pai quem vai sentar à direita, não é nem ele. Porque Jesus se coloca na submissão à Trindade. Jesus se coloca como submisso ao Pai. E ele diz, nem eu vou escolher. Mas eles entraram em desavenças. E aí está escrito ainda em Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Você está vendo? Olha a confusão que surgiu. Está aqui, a palavra revela. O que é que a palavra está revelando? Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Então gerou a confusão entre todos eles. Começaram a discutir. E tem uma coisa importante nessa passagem também. Eles se levantaram, meus irmãos, contra os 2 irmãos, como diz a palavra. Mas como está escrito, indignaram-se contra os 2 irmãos. Isso é importante. Quando você vai no grego, e você vai na origem da palavra, indignaram-se, que já expliquei para vocês, o Novo Testamento está escrito em grego. Quando você vai na origem da palavra em grego, você percebe que essa palavra indignaram-se, ela tem o sentido de ira. Não é assim, ah não, que é isso, eu sou contra isso. Não. A palavra indignar-se no original grego, ela tem, meus irmãos, um conteúdo de ira. Você está entendendo? De raiva. É um sentimento, portanto, forte. O sentimento que aqueles demais apóstolos tiveram, meus irmãos, foi um sentimento muito forte de ira contra os 2 irmãos. Ficaram com raiva deles dois. É isso que mostra a palavra. E aí Jesus, percebendo tudo isso, aí Jesus, meus irmãos, vai dar a resposta, não só para Tiago e João, mas para todos eles. Escute a resposta de Jesus, 25, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Eis a grande lição. Primeiro Jesus mostra, meus irmãos, mostra a relação quando se dá entre homens. E ali mostra os homens com seus governantes. Que é uma relação, meus irmãos, em que a autoridade e domínio. Os governantes, eles dominam. É ou não é verdade? Eu faço o que eu quero? Não. Eu faço o que os governantes mandam, através das leis, obviamente. Eu não quero pagar a taxa de lixo. Tem como eu não pagar? Você é obrigado a pagar, porque a prefeitura vai exigir. Não tem como eu fugir. Aí quando eles decidiram que não ia mais pagar a taxa de lixo, deixamos de pagar a taxa de lixo. Mas quem
Quem era a favor? Ninguém era a favor da taxa de lixo. Então nós estamos sujeitos, portanto, ao poder deles, dos governantes. Quer nós queremos ou não, quer você ache bom ou ruim, você está sujeito a isso. Senão eles vão usar da força, da polícia, dos meios de coerção. Então somos obrigados a cumprir as determinações dos governantes. Há um domínio. Assim o mundo é gerido pelo domínio. O reino de Deus, ao contrário. O reino de Deus, Jesus mostra, não é domínio. Jesus mostra, o reino de Deus é serviço. O orgulho é próprio do mundo. A humildade é própria do reino de Deus. É isso que Jesus está mostrando. No mundo, o homem que está em primeiro lugar quer ser servido. Não é verdade? Enquanto que no reino de Deus, o homem que está em último lugar, este é o que serve e este é o que está em primeiro no reino de Deus. Há uma inversão total de valores. Quem serve no reino de Deus é o maior, não é quem é servido. Ao contrário, é o que Jesus mostra. E ele diz: eu que sou filho de Deus, eu que sou o rei, eu vim para servir. Eu dei até a minha, eu vou dar até a minha vida, o resgate de muitos. Jesus deixa muito claro que ele não veio para reinar sobre os homens, ordenar e mandar, não. Ele veio para servir. E ele fez isso inúmeras vezes. Ele demonstrou a sua humildade. Ele lavou os pés dos apóstolos, um ato de extrema humildade, meus irmãos. Lavou os pés dos seus apóstolos. Jesus curou doentes. Jesus pregava para os pobres. Jesus não ficava pregando, meus irmãos, só nas sinagogas para as pessoas ricas, não. Jesus pregava para o povo, as pessoas mais humildes. Jesus sentava na mesa dos rejeitados, levando a palavra, levando o evangelho. Jesus diz: servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando você vai também para o grego, essa palavra resgate no grego é litron, que é usada para libertar escravos mediante o pagamento. Quando ele diz resgate, ele está dizendo tudo isso. É porque não se traduz, meus irmãos, da forma ipsilita que está no grego. Mas se você fosse traduzir a palavra exatamente como está lá, era para estar escrito assim: Jesus veio para pagar o preço por nós, para que nós pudéssemos ser libertados. É isso que quer dizer resgate. E de fato Jesus veio, meus irmãos, e pagou o preço morrendo por nós. Jesus veio e nos libertou da prisão que estava antes em nossas vidas, das garras de Satanás. Foi isso que Jesus fez. Ser grande, meu irmão, quer ser grande, minha irmã, no reino de Deus, aprenda a servir os outros. Por isso aquele pequeno gesto que fiz aqui no início, porque você sempre localiza a sua passagem, depois é que você vai ajudar o seu irmão ao lado a localizar a passagem. Sempre fazemos isso no culto, e hoje eu quis fazer diferente, para você entender o significado de servir. Primeiro você ajudou o seu irmão, para depois você ajudar a si próprio. E assim vocês fizeram, um ajudou o outro em primeiro lugar. Esse é o sentido de servir, é você sempre buscar em primeiro lugar ajudar o seu irmão e não a si próprio. É isso que Jesus nos mostra, meus irmãos. Temos que ser humildes, amar servir. Tem pessoas que só querem ser servidas. Não, temos que amar, servir aos outros, os mais fracos, os necessitados. Nunca apontar o dedo para quem quer que seja, jamais. Quantas pessoas precisam hoje, meus irmãos, de um auxílio, de uma palavra, de um versículo? Muitas pessoas precisam disso, de esperança, e por isso precisamos levar Jesus para essas pessoas. Por isso que é importante você evangelizar, meu irmão, minha irmã. Por isso que é importante você convidar uma pessoa para lhe acompanhar um culto. É importante. Se você não fizer isso, quem vai fazer? O diabo? Não. Quem está no mundo vai chamar? Lógico que não.
que está lá bebendo cachaça, os dois juntos no bar bebendo cachaça, não vai chamar o outro para vir para a igreja conhecer Jesus. Não vão não. Isso é você que tem que fazer. Sou eu, é o pastor Giovanni, é o diácono Antônio. Todos nós temos que fazer isso. E se nós não fizermos isso, meu irmão, minha irmã, você não está botando em prática esta palavra. É o que eu sempre prego para vocês. Esse nosso ministério. Eu não tenho orgulho, porque isso não pode ser orgulho, porque orgulho é pecado. Mas eu tenho alegria em dizer para vocês que eu não conheço um ministério que tem o nosso projeto de cesta básica. Não conheço. O pastor Giovanni, que conhece muito o ministério, também nunca disse para mim que conhecia. Isso é preocupação. Isso é servir. Esse dinheiro podia estar vindo para a igreja e aumentando cada vez mais essa igreja, poderia. Esse dinheiro podia estar pagando talvez uma porta de trabalho bem acolá para pegar mais irmãos, poderia, mas não, isso não é uma visão, meu irmão, minha irmã, de reino, não. A visão do reino é servir. Nós temos que servir uns aos outros. Pastor, esse programa vai ser para a vida toda. Deus queira, meu irmão, minha irmã. Mas se um dia não tiver recurso para socorrer todos, aí vocês vão decidir quem vai receber e quem não vai. Aí vocês vão dizer, eu posso abrir mão da minha cesta para um outro irmão que tem menos do que eu. Aí vocês é que vão servir ao outro. É vocês que vão tomar essa atitude. Não vai ser jamais eu que vou chegar e vou dizer, não, vou tirar a cesta do diácono, vou dar para a irmã Eliane, vou tirar a cesta da irmã Eliane, vou dar para a irmã Neuda, ou vai ser a irmã Valéria que vai chegar e vai dizer, vai ser para A, B, C ou D. Isso não vai acontecer. No dia que nós não tivermos mais recursos e pessoas carentes chegando, vocês vão decidir quem fica e quem não fica. Não vai ser a direção dessa igreja de forma alguma. Isso é algo personalíssimo de cada um de vocês, meus irmãos. Temos que rejeitar a vanglória religiosa. É preciso ter essa compreensão. Nosso galardão, meus irmãos, não está no fato de eu ser pastor. Eu vou receber galardão porque o pastor Giovanni é pastor dessa igreja, o diácono é diácono, não. O galardão vem pelo servir. Se eu sou um pastor que sirvo, eu recebo o galardão. Se eu sou um pastor que não sirvo, não recebo galardão nenhum. E talvez nem entre no céu. É isso. Não é posto na igreja, não, meu irmão, minha irmã. Não é status na igreja que vai fazer você entrar no reino de Deus ou você ser o primeiro lá. Não é. Não é para eu ser pastor que eu vou ser o primeiro. Não é para eu ser pastor que eu vou sentar à direita de Jesus. Não. Como eles não. Está escrito em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as coisas que vêm são temporais e as que não vêm são eternas. Essa é a nossa linguagem. Voltado, meus irmãos, às nossas vidas e às nossas práticas espiritualmente. Foi essa mensagem que Jesus deixou naquele momento para Tiago, João e todos os apóstolos. Mais adiante Jesus reforça essa lição em Mateus 23, no versículo 11 ele diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago e João, meus irmãos, e os apóstolos, todos eles aprenderam esta lição. Eles queriam posição inicialmente, sim, mas depois compreenderam que não, que eles não poderiam buscar exaltação no reino de Deus. Eles precisavam de humildade, eles precisavam servir uns aos outros. E é isso que temos que aprender na noite de hoje: amar, servir. E se você crê, diga comigo amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis aqui, Senhor, o final da leitura da Tua palavra, em que nesta noite, Senhor Jesus, Tu ministraste, Senhor, para nós neste culto de doutrina, nos ensinando, Senhor, a doutrina verdadeira que vem através da Tua palavra. Os ensinos verdadeiros, Senhor, que Tu deste aos Teus apóstolos, notadamente ao Teu apóstolo Tiago, ao Teu apóstolo João, Tu nos dá nesta noite, Senhor. Tu nos dá um exemplo
de humildade. O exemplo, Senhor, de ser maior no reino de Deus é o exemplo da servidão. É o exemplo, Senhor, que temos que seguir nesta vida, servindo uns aos outros, Senhor, nos amando verdadeiramente, Senhor. Esta é a lição que nos dá. Essa é a lição que o teu povo aprendeu nesta noite. E eu creio, Jesus, que eles vão praticar isso em suas vidas. Eu creio, Senhor Jesus, que eu vou praticar em minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que as nossas vidas serão pautadas pelos teus ensinamentos. E por isso, Senhor, muitas e muitas almas vão de ser alcançadas, hão de ser alcançadas muitas e muitas almas. E muitos homens, Senhor Jesus, serão sim, virão a Ti através destes teus servos que estão aqui nesta noite e dos que fazem parte deste ministério, Senhor. Muitos virão através deles e muitos serão salvos, porque Te conhecerão, Senhor Jesus, conhecerão a Tua palavra e se arrependerão dos seus pecados, serão batizados e entrarão no Teu reino, grandes, gigantes, perante todos os homens que ficaram nesta terra, condenados pelos seus pecados. Amém. Sentem-se, meus irmãos.